Bem, amigos de Otis 3C, estamos aqui para apresentar mais um trabalho de sociologia da professora Rosiane de Aguiar. Estou aqui com a presença ilustre dos meus companheiros de grupo, Luiz Felipe, Boa tarde, turma. também com Augusto. Boa tarde, turma. Além dos dois, no nosso grupo também está participando o Lucas Gabriel e o Bruno Lages. Bom, esse trabalho do terceiro bimestre é sobre a relação entre a pandemia de Covid-19 e a crise neoliberal e necropolítica. Vou dar uma breve introdução aqui. A pandemia de Covid-19, originada pelo novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, repercute principalmente no ramo da ordem biomédica e epidemiológica. Além disso, provoca efeitos nos campos social, econômico, político, cultural e histórico, sem precedentes no período recente. Analisando os aspectos políticos e sociais, podemos solucionar o surto de coronavírus com uma crise no atual modelo neoliberal e a utilização de um modelo de necropolítica. Então, o neoliberalismo e suas crises. Primeiramente, o neoliberalismo foi proposto por economistas franceses, alemães e norte-americanos na primeira metade do século XX. Essa doutrina socioeconômica se baseia-se nos princípios do liberalismo clássico, caracterizado pela absoluta liberdade de mercado e restrição à intervenção estatal. Sobre a economia, que por sua vez resultam na distorção do desmantelamento de sistemas públicos de saúde em todo o mundo. Nesse contexto, a pandemia é um fenômeno político com suas raízes no passado recente neoliberal. A história do novo vírus é feita de ações e omissões. E, ao longo das últimas décadas, que reduziram a capacidade dos sistemas de saúde de vigiar, conter e mitigar pandemias e epidemias. Durante a pandemia do Covid-19, aumentaram os níveis da desigualdade econômica e precariedade do trabalho e o enfraquecimento de serviços públicos de assistência, o que, por sua vez, colocou uma parte significativa da população em situação de vulnerabilidade à doença e incapacidade de lidar com suas consequências. E, dado disso, diante dessa crise sanitária e econômica desencadeada da pandemia do vírus e na ausência de iniciativas mais efetivas no caso, por parte do poder público, muitas vezes resta a essa parcela da população mais vulnerável somente o apoio de diversos movimentos e projetos que têm feito doações de alimentos e materiais de higiene. Entretanto, a política mais variável que seria de maior efetividade ao vírus seria de maior interferência do Estado na economia, pelo fato de que o neocapitalismo não se provou eficiente. De tal forma, a saúde pública conseguiria ter um alcance maior e mais igualitário de toda a sociedade, e principalmente a parcela mais pobre dela. A democracia só é possível com o poder do Estado. Caso isso não ocorra, o neocapitalismo beneficia os ricos e dificulta a vida dos não ricos, aumentando a desigualdade econômica e a dificuldade da nação. Bom, agora eu vou falar da potencialização da geopolítica. É possível fazer uma análise das pessoas mais atingidas pelos transtornos da Covid-19 pelas suas raças e classes sociais. A classe social define a situação das pessoas na quarentena, pois as pessoas marginalizadas que vivem em favelas não têm acesso ao saneamento básico de maneira eficiente e têm de se expor mais aos vírus e, devido à necessidade de trabalhar, é a única fonte de renda. Mesmo nessas ocasiões,
No texto Reflexões em Tempos de Pandemia, Necropolítica e Genocídio, mostra diversos dados e pesquisas científicas, apontando que os negros vão ser mais atingidos pela pandemia por a maioria viver em lugares com pouca infraestrutura para isso. No texto A Pandemia de Covid-19, Securitização, Crise Neoliberal e Vulnerabilidade Global, fala que só resolveria essa situação de necropolítica se a política focar no bem-estar social e que o neoliberalismo é responsável pela sensibilidade desse grupo social. Um exemplo atual dessa política é enunciado pelo site da BBC News Brasil. O Brasil gasta em saúde 9,2% do PIB, pouco acima da média dos 37 países membros da OCDE, a maioria ricos, que é 8,8% do PIB. No Brasil, boa parte dessas despesas são privadas. A fatia dos recursos políticos investidos nessa área representa apenas 4% do PIB, enquanto na média da organização ela é apenas de 6,6% do PIB. Contudo, na pandemia, os hospitais necessitam ainda mais de verbas, principalmente os hospitais públicos, onde há uma demanda maior de pacientes. Mesmo com tanta dificuldade, os hospitais públicos sofrem, muitas verbas eram direcionadas para hospitais que nem tratavam a doença da Covid-19, de acordo com a notícia da Folha de São Paulo. O Ministério da Saúde enviou verba emergencial da Covid-19 para entidades que não tratam doença, um hospital de psiquiatra no município de Arapiraca, que recebeu 2,5 milhões, mesmo não atendendo os pacientes afetados pelo vírus da Covid-19. A negligência do Estado e de alguns governantes resulta no genocídio de populações específicas, de grupos que são considerados como perdíveis, destrutíveis, não passíveis de lamentação. A produção desses corpos que não importam em um contexto favorável para a necropolítica do Estado, que possa operar e, assim, vidas que importam sejam perdidas. Identificar e pensar a necropolítica serve como ferramenta para que possamos refletir e estabelecermos políticas democráticas raciais que digam não ao genocídio provocado pelo Estado, suas instituições e dispositivos que exercem seu poder político social de administrar e a morte de determinados grupos, deixando à mercê da falta de condições básicas para manterem suas vidas, promovendo ainda mais opressão. Aqui no final tem algumas das referências, tem as referências bibliográficas que a gente utilizou. E é isso. E eu gostaria de acrescentar uma coisa que foi até um imprevisto aqui, um improviso, que uma prova de que nem todos têm uma qualidade de internet boa para conseguir trabalhar de casa é o Luiz, que hoje, como tipo a casa dele toda está em trabalho, ele não consegue ter uma internet de eficiência para apresentar um trabalho de qualidade. Isso aí.